Qual o único caminho de se realizar tudo o que você deseja? Qual é o teu propósito de vida? Será que o propósito de vida realmente existe? Será que tu tens um propósito de vida? Será que eu tenho um propósito de vida? Será que todas as pessoas que são felizes, são alegres e têm sucesso em todas as áreas, elas identificaram, descobriram o seu propósito e é por isso que elas vivem vidas incríveis e fantásticas e você não? Como eliminar os padrões negativos na sua vida que causam um problema atrás do outro? Essa aula eu te explico e te respondo exatamente essas 3 questões, ok? Então vamos lá. Primeira questão: qual é o único caminho da gente realizar aquilo que a gente realmente deseja viver na nossa vida? Só existe um, gente, apenas um. O caminho é aprender a criar um alinhamento entre a tua mentalidade, quem você é e o que você conscientemente deseja. Na cocriação da realidade, aquilo que você acredita ser, aquilo que você acredita que vai acontecer, consciente ou inconscientemente, é a realidade que você vai criar na sua vida. Então, você vai ter a casa em que acredita poder morar, você vai ter a aparência que acredita ser possível, que é para você, você vai ter o carro que acredita ser possível e coerente com aquilo que é para você. Você vai ter o emprego, o trabalho, o salário, o relacionamento, o casamento, a família ou não família, que você acredita que você tem. E eu não vou entrar agora, pelo menos nessa aula, na questão do merecimento e do não merecimento, porque não importa, é crença, ok? No Meteora, no Desafio 21 Dias Meteora, a gente trabalha as crenças de núcleo, né? Então, assim, a gente fala muito sobre pensamento, sobre sentimento e sobre comportamentos. Porém, pensamento, sentimento e comportamentos são consequências. Eles não são a origem. E eu mesmo ali lá no meu perfil eu falo bastante sobre uma mudança de mentalidade. Ela acontece por uma mudança de pensamento e de sentimentos, né? Então, quando os teus pensamentos, os teus sentimentos, eles estão alinhados vibracionalmente, né? Com aquilo que conscientemente tu deseja realizar na tua vida, ou seja, eu quero isso aqui. E eu consigo ter pensamentos e sentimentos alinhados com este desejo, né? Positivamente alinhados com esse desejo, ou seja, congruentes com esse desejo, né? A maioria de vocês tem um exemplo da não congruência, né? Então, se vocês pensam num salário, sei lá, 10 mil reais, ganho 3 mil, vamos supor, tá? E meu desejo é um salário de 10 mil reais. Todas as vezes que você pensa no seu desejo, né, do salário de 10 mil reais, logo você pensa que é muito difícil. E logo depois de uns 2, 3 pensamentos de nossa, como é difícil, mas para isso eu vou ter que mudar de profissão. Mas depois disso começa sentimento, emoção, então começa a dar um mal-estar, começa a dar uma sensação de incapacidade, uma sensação de não sou apta para
ter um salário, um cargo, uma função que me faça retornar mensalmente 10 mil reais. Esse é o exemplo da incongruência, onde o meu desejo está completamente desalinhado com o que eu penso e sinto sobre ele. E a grande dificuldade é que ninguém entende como que muda o pensamento e o sentimento. Só que é um pouco pior do que isso. As pessoas, elas, e talvez você se enquadre nisso, não é só não entender como mudar o pensamento e o sentimento. Tem algo muito mais profundo, tem algo muito mais enraizado do que o pensamento e o sentimento, que são as crenças de identidade, né? Assim como um documento mesmo de identidade, onde tu tens o teu RG e o teu CPF, que elas dizem, né? Esses números dizem que você é única, que só existe você com aquele registro. Aquele número corresponde à tua existência. Assim são as crenças de núcleo, que eu chamo. As crenças de identidade. Existe um núcleo, tá? Uma camada extremamente profunda, inconsciente, tá? Ela possui um RG. Ela possui um CPF vibracional. Ela possui exatamente todas as crenças de base, como se fosse a estrutura de uma casa, de um prédio, de um edifício. Essa estrutura toda contém 100% daquilo que tu acreditas ser. A tua identidade vibracional está presa nessas crenças de núcleo. Ok, perfeito. E como que as crenças de núcleo, o que elas têm a ver com o pensamento e o sentimento, que tem a ver com o teu desejo consciente, né? Então, se eu quero, né, o salário de 10 mil reais, né? O que tudo isso tem a ver, né? É o que eu vou te explicar. As crenças de núcleo, ok? Eu não vou entrar na parte transgeracional e dentro do M21, né, do desafio 21 dias Meteora, a gente trabalha com técnicas, a gente vai trabalhar a parte transgeracional, né, enfim, né, de tudo que veio antes do nosso próprio nascimento, com técnicas simples, né, que vão ajudar a liberar e a te dar a permissão para mudar e seguir em frente, seguir adiante. As crenças de núcleo, elas são formadas desde a concepção, né? E assim, lá na ferramenta de liberação de núcleo, eu ensino dentro, né, do Meteora, como que isso acontece. Mas é absolutamente tudo que se ouviu, que se viu, que se leu, que se soube, que se foi contado para você. Tudo que você vivenciou, tudo que experimentou. Todas as impressões de si e do mundo são formadas e ficam registradas em um núcleo. A maioria do nosso núcleo, ele foi impresso, né? Então ele foi registrado, o nosso RG vibracional, ele foi registrado da concepção aos 7 anos de idade, ok? Depois dos 7 anos de idade, a gente tem ali uma formação do ego, né? Então a consciência é como se nós saíssemos do paraíso da essência divina e fôssemos começar já a nos identificar, né, com um personagem que vive o núcleo de identidade. Então, algumas crenças, né, elas vão entrar para o núcleo após essa idade, mas a maioria
das nossas experiências depois dos 8, 9 anos de idade, elas já são experiências que são reproduzidas a partir do núcleo, ok? Então, esse núcleo de crenças eu chamo de o sistema de crenças pessoal. Depois dos 8, 9 anos, a gente... poucas coisas, né, a mais, elas vão sendo grudadas ali, né, no nosso sistema de crenças pessoal. Não precisam ser tão poucas, mas assim, elas não ficam tão enraizadas no núcleo como todas as crenças da concepção até os 7, 8 anos, ok? E elas ficam orbitando essas crenças em um lugar mais superficial, mais externo do núcleo, né? Então, assim, elas são inclusive mais fáceis da gente desligar, da gente eliminar elas, né? Do que o núcleo, tá? Porque, assim, já são crenças que a gente tem mais consciência, a gente consegue acesso a elas mais fáceis. Agora, as crenças de núcleo, não, né? E a partir dos 7, 8 anos de idade, a nossa vida, gente, eu tô falando a nossa vida em termos de humanidade. Todo mundo funciona assim. A partir dos 7, 8 anos de idade, a gente começa já a reproduzir uma vida compatível ao sistema de crenças pessoal, ao que está ali registrado no núcleo. E perdemos, aos poucos, a habilidade de criar livremente aquilo que a gente deseja. A gente vai perdendo e o tempo vai passando, e se a gente não tem contato algum com esse tipo de conhecimento que eu tô trazendo agora, é pior ainda. Porque a vida vai sendo reproduzida no automático, fica sem sentido. Chegando aos 20 e poucos anos, já às vezes uma vida cheia de traumas e já cheia de acontecimentos que a gente não sabe nem de onde vieram. E chega aos 30, e muitos de nós chegamos aos 40 anos, assim, sem entender como que a vida funciona. E o núcleo é o responsável sobre todas as criações, né? Só que 99,9% das pessoas, elas não conhecem, elas não sabem qual é o conteúdo que tem nesse núcleo. E esse é o único caminho que existe, tá? Aquela ilusão de, quem sabe um dia eu caio, bato a cabeça, entendeu? Me ilumino da noite pro dia e o trabalho fica mais fácil, é uma ilusão. A gente precisa entrar num processo, de trabalho de liberação de núcleo. É a única coisa que está te impedindo. Quantas vezes a gente deseja tanto uma coisa e quando começa a vida começa a te trazer coisas que, nossa, acho que vai acontecer. Alguma outra coisa acontece no meio e o que a gente deseja não acontece. Não acontece. Por quê? Porque é o núcleo que manda. Você está identificada com este núcleo. Se passam tantos anos e a gente não aprende sobre isso, que a gente se identifica com esse sistema de crenças pessoal. Então, o nosso corpo se identifica a nível atômico, é celular. Tanto que, o que são gatilhos? Gatilhos mentais, gatilhos emocionais. Gatilhos nada mais é que situações vistas, presenciadas, faladas, o que tu escuta, o que tu vê, que ativam uma crença de núcleo. Nossa, no marketing digital a gente vai estudar, a gente escuta muito falar, né?
Use o gatilho mental da escassez. Nossa, esse aí é bom, porque, né, como quase mais de 90% aí da população mundial, ela, né, tem enraizado no seu núcleo a escassez, né? Vou perder. Nossa, se eu não comprar agora, eu não vou conseguir comprar depois e aí a minha vida vai acabar. É assim que a gente funciona. Crenças, né? Então, um gatilho mental nada mais é que algo falado, mostrado, né? Ou que faça você experienciar algo que liga o disjuntor, né? Então, ele liga, ele acende a luzinha da crença de núcleo. Ela é ativada, logo ela te manda um pensamento coerente à crença, que evolui para um sentimento coerente com um pensamento e com a crença, e pronto. O resultado é que você se comporta igual ao que pensou, ao que sentiu, que são consequências da crença. Um exemplo, uma mulher que teve, que o pai na infância saiu de casa, né? Muitas de nós, né? Não foi o meu caso, mas muitas de nós crescemos, vivemos em casas, em lares, em famílias de pais separados, né? E muitas vezes a crença registrada foi de abandono. O pai que saiu de casa, o pai que constituiu outra família. E a gente vivenciou essa situação e registrou uma impressão sobre essa vivência, essa experiência. Lá na vida adulta, essa mulher, então agora já apta, né? Ela deseja relacionamentos, ela deseja formar uma família. Mas ela começa a perceber que ela tem alguns pensamentos e alguns sentimentos que parecem gatilhos, né? Então, assim, ela começa a se relacionar com alguém e esse homem, de repente, tem algum compromisso, tem alguma viagem. E só o fato deste homem comunicar para essa mulher que ele vai viajar, que ele precisa concluir um trabalho e que vai ficar uns 5 dias fora, né? E que eles vão se falando, né? Quando der uma folga do trabalho, pelo celular, pelo WhatsApp, ela sente um medo involuntário, incontrolável de perder. Esse medo é tão grande que muitas vezes ela chora, ela sente aperto no peito, ela sente angústia, taquicardia do medo, né? E começa a imaginar, tem pensamentos que já levam para a perda, para o abandono. Então ela já imagina que ele possa ficar por lá na viagem, ela já imagina que ele possa conhecer alguém e não querer mais ela. Ela já imagina que ele possa receber uma proposta de emprego e que talvez ele até deseje essa proposta de emprego justamente para ficar longe dela e acabar o relacionamento. Da onde esses pensamentos? Da onde esse mal-estar? Da onde esse desespero? Não caiu do céu, né? Então, assim, todos esses pensamentos e esses sentimentos acerca de uma situação, de uma circunstância, o fato, sem julgamentos, é que o namorado irá viajar a trabalho 5 dias em outro estado. Ponto. Zero. Isso não é bom nem ruim. Por trás de todo o quadro, né, mental e emocional, tem a crença. A crença de vou ser abandonada, né? Vou ficar sozinha e não vou conseguir ter uma família como eu acredito que seja uma família certa para mim. Entende? Então, assim, todo o universo, ele é de crenças. Tudo. E
como nós nos sentimos, como nós pensamos, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, eles são secundários, eles são consequências do nosso sistema de crenças pessoal. E aí eu digo, não adianta ir tomar passe, não adianta, passe é bom, não adianta, ok, eu vou alinhar agora os chakras, a gente alinha aqui em casa sempre, né, amor? Mas assim, se não mexer no sistema de crenças, porque tu tá dominada, identificada com ele, tá? Então, o único caminho é desligar o sistema de crenças pessoal atual. Precisa sair da identificação que se tem com ele. E é o que a gente trabalha dentro do M21, que é o desafio 21 dias meteora. Não há como. Caderno da visualização, quadro dos sonhos, enfim, dezenas de técnicas, né? Imaginologia, né? Eles não vão funcionar. Eles podem chegar a bater na trave, mas se lá dentro do teu sistema de crenças pessoal algo muito contrário ao que tu deseja conscientemente estiver gravado, não vai conseguir realizar. Não vai. Eu tentei, tá? Eu já tentei. Não vai. Enquanto eu não for na raiz, enquanto eu não for no núcleo, na base, eu vou estar tentando consertar uma casa com a estrutura toda condenada pelo telhado. Então, eu vou aqui arrumar o telhado para ver se muda os meus problemas de estrutura. Não vai aguentar. Não vai trazer mudanças de verdade. Né? Eu ensino algumas técnicas de manifestação rápida, porque realmente o pouquinho que se mexe nas crenças de periferia, né? Dentro do meteoro eu chamo as crenças de periferia, né? As mais fracas é como se fosse o núcleo de crenças pessoal no meio e as crenças de periferia ao redor. O mínimo que se faça, que mexe nas crenças de periferia, já causa mínimas manifestações instantâneas, tá? Agora vocês imaginam o que vai acontecer, o que acontece na tua vida se tu decidir de uma vez por todas, chega, vamos aprender a fazer o que tem que ser feito, a mexer no núcleo, olhar para ele, desligar ele, aprender a viver a vida em teu próprio favor, em teu próprio benefício. Aprender como a vida funciona e realmente ser livre para cocriar conscientemente aquilo que tu quer. Porque esse é o problema. Esse é o problema. Quando a gente está identificado com o núcleo, com o nosso núcleo de sistema de crenças pessoal, a gente não consegue chegar na alegria, a gente não consegue chegar no entusiasmo, a gente não consegue trabalhar e desenvolver as nossas virtudes, porque nós temos virtudes. O ser humano, ele é virtuoso, mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue sentir, e não consegue por quê? Porque a gente acha que a gente é o nosso próprio núcleo, e a gente não é o nosso próprio núcleo. Nosso núcleo, ele foi criado por todas as nossas experiências, né? Pelos nossos 5 sentidos, né? Então, tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente vivenciou, né? Inclusive memórias, paladar, tudo que a gente comeu, o que é ruim, o que é bom, tá tudo gravado no núcleo. Será que tudo que está no núcleo é ruim? Não, tem muitas coisas boas também. Mas a maioria, infelizmente, ela é negativa, ela é destrutiva, né? Então, assim, muda o núcleo, a gente muda absolutamente a vida em
inteira. E eu demorei muito tempo da minha vida. Muito tempo muito tempo pra aceitar isso. E eu acho que essa foi a minha maior crença que eu desliguei do núcleo, né? Então, fugindo de uma vida melhor, fugindo de mudanças, eu não acreditava no simples, no básico. Muda núcleo. Então, tudo era muito grande pra mim. Tudo era muito grande. Então, não, mas isso aí deve ser da minha ancestralidade. Eu não tô negando, tá, gente, ancestralidade. Inclusive, eu trabalho com ela dentro ali do Meteora. Não, mas isso deve ser alguma coisa... a gente sempre busca o que é impossível. A gente sempre coloca a responsabilidade das mudanças da nossa vida não estarem acontecendo naquilo que a gente não consegue facilmente acessar. Naquilo que a gente não consegue facilmente mudar. Isso é uma sabotagem das grandes que o próprio núcleo está fazendo, né? Porque se realmente tu se rende e decide, ok, é isso aqui. A Marta está dizendo, são as crenças de núcleo. Se eu liberar esse núcleo, eu estou livre. E ela vai me ensinar, ela vai me mostrar exatamente, ela vai me dar todas as ferramentas para que eu possa co-criar conscientemente aquilo que eu desejo a partir de um núcleo liberado, livre. Então eu decido isso. Essa foi a minha decisão. Senão eu não estaria nem aqui gravando, né? Não estaria nem aqui. Porque eu não conseguiria chegar até aqui. Muito simples, né? O núcleo nunca deixou. E aí, ok. Falamos sobre o único caminho. E o segundo item é como descobrir o seu propósito de vida. E aí, assim, lá no Meteora a gente fala sobre 2 propósitos de vida. A gente fala sobre o propósito primário e sobre o propósito secundário. E eu explico e eu ensino que não há como descobrir o propósito secundário, que na verdade eu só vejo as pessoas trabalhando o propósito secundário, eu não vejo as pessoas quase trabalhando o propósito primário. Mas não há como descobrir e desenvolver o propósito secundário sem que tenha primeiro descoberto e desenvolvido, revelado, né, o seu propósito primário, ok? Vamos falar do secundário e como que ele, o que ele tem a ver com o caminho para a cocriação da realidade e os padrões negativos, né, inconscientes que te impedem de cocriar conscientemente a realidade. O propósito secundário, tá, é como se fosse uma ferramenta natural do teu ser que tu trouxe para desenvolver o propósito primário, ok? O propósito primário é descobrir quem você é. O propósito primário é voltar para casa. O propósito primário é se desidentificar do núcleo de crenças, é liberar o núcleo de crenças, é se liberar do sistema de crenças pessoal. O propósito primário é viver sendo você mesma. O propósito primário é descobrir a tua natureza divina, que é humana também. O humano é divino, não se separa. O teu propósito primário é vibrar alto. O teu propósito primário é estar alinhada frequencialmente com as mais elevadas frequências. E o que seria então o propósito secundário? O propósito secundário é um meio especial, somente teu,
que tu trouxe para esta vida para se auto-beneficiar e levar o propósito primário para outras pessoas. Então, existem inúmeras, infinitas possibilidades do propósito secundário. Hoje eu estava falando, né, com meu marido. Eu disse para ele é um homem das ervas e das plantas e da cura, né? E eu disse para ele, o meu propósito secundário, ele não tá nas plantas, ok? Eu recebo delas, mas o meu propósito secundário, ele não tá nos rituais, nas plantas e na cura. Eu não vim com esse chip instalado, porque o propósito secundário é como se fosse isso, né? Eu desenvolvi naturalmente alguma aptidão, algum talento, algum gosto, alguma predileção, é assim que fala, amor, né? Algo que, uma afinidade com uma área, com um assunto, com uma habilidade, algo de muito grande interesse, de facilidade. Quantas coisas a gente faz muito fácil que a gente não dá nem valor, porque é muito fácil da gente fazer, mas não é para os outros, né? Então, ali reside o teu propósito secundário, né? Então, por exemplo, do meu marido, através de todo o conhecimento, de todas as experiências que ele tem com plantas e com cura e com bem-estar, com alegria, com criado pó, né? Então, assim, ele tem uma grande afinidade com isso, né? Então, assim, o propósito secundário dele tá muito explícito, tá muito... é muito esclarecedor, né? Então, ele pode... O que acontece? Peraí, deixa eu arrumar o cabelo aqui que trancou. O que acontece? Ele vai expressar quem ele é e ajudar e apoiar muitas pessoas no caminho, na vida dele, quando ele despertar para esse propósito, quando ele desenvolver esse propósito secundário dele. O meu propósito secundário um tempo atrás, né? Então, assim, sei lá, 8 anos atrás, eu de formação sou enfermeira obstetra. E eu trabalhava e eu dedicava a minha vida inteira para atender mulheres na fase de gestante, pré-natal. Eu atendia os partos dessas mulheres e eu atendia os bebês e essas mulheres no pós-parto, no puerpério. E eu evoluía, né, junto ali com os bebês, né, então eu fazia puericultura, né, os nomes técnicos das fases, né, em que a gente atende. E esse era um grande propósito secundário, né, então assim, a forma de eu trazer eu mesma para o mundo e contribuir com os outros era através da obstetrícia, do cuidado à mulher. Hoje não atendo mais, mas o propósito secundário não mudou. Eu continuo trabalhando com mulheres, eu continuo guiando mulheres, eu continuo apoiando mulheres na jornada de vida delas. Não mais como enfermeira obstetra, não mais como parteira domiciliar. Agora é por aqui, é lá no Instagram, é criando conteúdo, é ajudando uma a uma no direct, é criando Meteora, é trazendo todo um processo de transformação pessoal dentro do M21. Então, o propósito secundário é secundário. O primário é encontrar a tua própria verdade, ser você mesma, ser quem você veio ser. O secundário é um meio que tu encontra de expressar
o propósito primário. E aí, o que isso tem a ver com cocriação da realidade? Tudo. Tudo, né? Então, a cocriação da realidade cocriar aquilo que você deseja tem muito a ver com estar executando e vivendo os seus 2 propósitos na vida. Quando tu alinha o teu núcleo de crenças, quando tu realmente descobre que tu pode ser livre e criar aquilo que tu deseja na tua vida, o teu propósito secundário, ele aparece com muito mais nitidez. Então, tu consegue linkar e vincular esses 2 naturalmente. O teu propósito secundário de vida, ele fica muito nítido, muito aparente, muito... Não tem dúvida sobre ele. Não tem dúvida. Embora nós não tenhamos apenas um propósito secundário, a gente pode ter vários, né, em cada fase da vida, conforme a nossa consciência vai ampliando e expandindo, a gente vai modificando. Mas é isso. O teu propósito de vida, ele vai andar junto com a cocriação da realidade. E a maioria dos propósitos de vida da gente, né, eles são a forma com que a gente realiza muito daquilo que a gente quer cocriar conscientemente, né? Então, eles estão os 2 intimamente juntos, né? Propósito de vida e cocriação da realidade. Basta ver quem está completamente perdido, não sabe para que nasceu, não sabe por que existe, não sabe o seu propósito, não sabe o que lhe motiva, não tem motivo, né? Para acordar de manhã, sair e fazer o que está fazendo. Não tem alegria, não tem entusiasmo. Essa pessoa consegue cocriar conscientemente? Qual é o nível de intensidade, né? E de frequência com que essa pessoa cocria a sua vida conscientemente? Quase zero. Quase zero. Então, assim, propósito de vida e cocriação da realidade estão intimamente ligados. Terceiro, para finalizar, que eu já não sei quanto tempo deu, né? Essa aula. Como eliminar os padrões negativos que te causam um problema atrás do outro. Né? Eu coloquei esse terceiro item, mas na verdade eu respondo ele só explicando o primeiro e o segundo. O que são padrões negativos, tá? Padrões negativos, a gente pode começar a perceber pelo que acontece na nossa vida. Tomar o restinho do café. Frio já. O que acontece na nossa vida, então? Para quem quer engordar? Nossa, eu nunca consigo dar uma engordadinha. Para quem quer emagrecer? Nossa, eu nunca consigo emagrecer. E se eu consigo emagrecer, eu depois ganho todo o peso de volta depois de um tempo. Nossa, eu não consigo ganhar mais do que, sei lá, R$1.500, né? Eu não consigo ter um relacionamento quando eu tenho, é curto. Nossa, eu estou há 10 anos solteira. Nossa, eu não consigo me sentir feliz estando sozinha em casa. Que mais? Em casos de saúde, doença, né? Eu tenho uma doença autoimune e eu já tentei de tudo e eu não consigo trazer mais qualidade de vida, né? Mesmo tendo a doença. Padrões. Nossa, vira e mexe, sempre quando sobra mais dinheiro, eu dou um jeito desse dinheiro sumir e eu não aproveitar ele como eu gostaria de ter aproveitado. Nossa, eu sou sempre traída. Que mais? Padrões. Então, assim, a gente vê coisas acontecendo sempre. Eu era uma pessoa que eu adoecia sempre, gente, desde a infância.
Então, desde a infância, eu sempre precisava ter alguma dor, eu sempre precisava estar doente de alguma coisa. Estar doente, para mim, era uma proteção, né? Era uma maneira que eu tinha de ser cuidada. E não é que me cuidassem quando eu estava doente, mas eu podia não me envolver com o mundo. Era pesado para mim dar conta do mundo. Era pesado para mim dar conta de outras pessoas. Dentro do M21, eu vou liberar, né? Eu já liberei toda a minha liberação de núcleo, né? Então, assim, quem entrar para M21 vai entender exatamente aonde que essas crenças estavam, né? Da onde vieram essas crenças do meu núcleo. Mas então, para não dar conta daquilo que eu acreditava não ser da minha conta, eu adoecia. Isso foi um padrão na infância, né? Então, eu adoecia sempre. Então, era uma dor aqui, uma dor ali, infecção aqui, infecção acolá, um problema lá, um problema aqui, todos os dias. Entendeu? Não era ficar doente 1, 2 vezes no ano, era todos os dias. Então, a minha dor fazia com que eu me sentisse olhada com um pouco mais de compaixão pelas pessoas, né? Ou pena, enfim, né? Coitada da Marta, né? Isso me deixava confortável. Isso me deixava dentro de um lugar que eu conhecia e que inconscientemente fazia algum sentido para mim. E tava tudo no núcleo, né? São crenças e assim, esse padrão foi muito forte na minha vida e ele me impediu de muitas coisas, né? Então, assim, eu não era livre para executar coisas grandiosas, porque junto com esse padrão, né, tinha outros vários, né, de incapacidade, de humilhação, padrões muito destrutivos, né? Então, assim, eu não podia ser importante, eu não podia executar coisas grandiosas na minha vida, né? O meu lugar era ser a pobrezinha que adoecia e que precisava de cuidado e que precisava de que os outros dessem conta do que, na verdade, era um poder meu, criar a minha própria vida. Era um poder meu. É um poder de todas nós, né? E quando eu estava adoecendo, quando eu ficava doente, quando eu ficava precisada, necessitada, eu não precisava encarar esse poder. Eu dava ele aos outros. Por favor, criem a minha vida, porque eu não sei fazer isso. Eu não sei como é que isso funciona, eu não sei como... Eu vou ser muito importante. É muito importante isso, criar a própria vida. Não é pra mim. Eu não tenho valor. Então, todos os padrões que estão acontecendo na nossa vida e que nos incomodam e que não são positivos e que não nos beneficiam, são padrões que estão acontecendo por causa das crenças de núcleo. E é incrível. Gente, a ferramenta, a técnica de liberação de núcleo é o que eu uso, é o que eu faço, tá? A técnica de liberação de núcleo, ela simplesmente, como o nome já diz, ela te libera. Não vai precisar catar crença por crença. As crenças serão desligadas quando tu fizer a ferramenta. E claro, quem estiver no M21 vai entender como é que funciona a ferramenta. E todo esse núcleo negativo, toda identidade falsa que tu aprendeu a ser, se distanciando de ti mesmo,
e então não conseguindo co-criar a realidade conscientemente, ela acaba. Ela acaba. Contando que a ferramenta de liberação de núcleo é uma ferramenta que tu vai poder usar pela vida inteira, né? E eu conto isso lá no caderno de prática, né? Que vocês vão receber. E também nas videoaulas, né? Onde a gente faz juntas a liberação de núcleo. Porque quanto mais, depois da técnica de liberação, a consciência vai expandindo, vai tendo espaço. Sabe espaço? Sabe aquela sensação de angústia, de desespero, de aperto, de uma aglomeração aqui, chakra laríngeo, chakra cardíaco. Libera, abre, expande. Então tu cria espaço, né? Nesse espaço tu pode criar exatamente o que tu quiser. Tu tá livre para isso. E automaticamente tu vai criando o que tu quiser, porque tu vai atraindo, a frequência eleva, tu, né? Consciência expande, frequência eleva por ressonância, coisas boas vão acontecendo. E aí com o controle mental e com o controle sobre o teu núcleo, ou seja, você é uma pessoa e o teu núcleo é outro. Tu controla o núcleo e o que acontece nele, o que é registrado nele. Então, tu começa, dentro desse espaço, a criar tudo o que tu deseja. E é incrível, porque os padrões, eles param. Simplesmente acaba. Algum que outro padrão, ele vem. Mas como tu já trabalhou e já fez a liberação de núcleo, opa, ok. No momento que tu identifica o padrão e coloca ele no lugar de padrão, e aí tu pode usar de novo a ferramenta de liberação de núcleo. Eu uso muitas vezes, né? Ali tu acaba com ele. É como se ele viesse, né? Novamente na tua vida só pra tu liberar o núcleo. Só pra tu liberar ele. E aí acabou. Então, tu não cai mais inconscientemente, né? Então, assim, uma coisa vai linkando com a outra. Então, tu libera o núcleo, abre espaço, eleva a frequência. E a gente tem, né, técnicas de elevação de frequência antes e depois da técnica de liberação de núcleo, sempre. Né? Depois da técnica de liberação de núcleo, a gente precisa fazer um alinhamento ali de alívio, né? Porque é uma movimentação muito profunda, muito séria que acontece na liberação de núcleo. E então tu aumenta a frequência, tu expande consciência, tu libera o núcleo, tu te separa, tu começa então o teu primeiro propósito, né? O propósito primordial, ele começa ali a ser desenvolvido, a ser liberado, porque o teu propósito primário tu não precisa desenvolver, na verdade. É o que você é. E aí a congruência funciona. Tu começa a ser coerente, aquilo que tu deseja é coerente com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu sente. E aí tu adquire finalmente o controle mental e pega o leme da vida. Isso é cocriação consciente. Amada, eu te espero no M21, no desafio 21 dias Meteora, pra gente conseguir juntas liberar todo o núcleo e criar uma vida incrível. Se quiser mais informações, a gente tem toda a página onde eu falo várias coisas do Meteora e tudo que o Meteora oferece. Tem dúvidas frequentes lá embaixo, já no final da página. Tem o WhatsApp do suporte, que você pode tirar dúvidas. Se ainda tiver dúvidas, se esse curso é para você, se vai fazer sentido, se fez sentido. E também temos o caminho mais fácil, que é apertar aqui no botãozinho embaixo, né? Quero ser aluna Meteora, no botãozinho verde. O acesso é imediato. E eu te espero dentro do M21.